vocês, professora Ingrid Salles na área, e olha quem está comigo, professor Cristiano Lázaro, conhecido como o gigante do direito penal e do direito processual penal. Prof, eu acabei lhe sequestrando, né? Foi quase um sequestro aqui para conseguir que o senhor desse essa entrevista para os meus alunos. Por favor, se apresenta aqui para os meus alunos, fala a respeito das suas redes sociais. Bom, pessoal, eu sou o CL, assim, né, o gigante do direito penal. Eu sou Cristiano Lázaro, minhas redes sociais é professor Cristiano Lázaro Fiuza, tá? Eu sou advogado, sou professor de processo penal. Eu estou aqui com a professora Ingrid, que me convidou há um certo tempo para vir para cá, e a gente tem que reorganizar a agenda, porque com um convite como esse, a gente não pode deixar de vir aqui prestigiar a grande professora Ingrid. Estamos juntos e vamos bater um papo bem interessante sobre as questões atuais, que ela vai me perguntar, porque o entrevistado sou eu, que é uma entrevista. Okay? Pois é, olha só, o professor, ele também, além de advogado, é palestrante, tá? Ele atua na área de penal, processo penal e conhece muito a respeito de concurso público e exame da OAB. Então, no nosso bate-papo aqui, eu estava perguntando, prof, me conta, sabe? Quais são aqueles temas que mais são objetos em sede de direito material penal e também de direito processual penal para o exame da ordem. O que você acha? Professora Ingrid, para o pessoal também dela, é o seguinte, o direito penal na exame de ordem é um tema complexo, porque hoje em dia eles estão trabalhando com questões mais elaboradas. Antigamente eles faziam só texto de lei, e agora eles fazem as questões elaboradas no sentido de induzir ao erro. Mas se você estiver atento, são questões de certa forma repetitivas. Ou seja, você vai ter sempre uma questão em regra, crime contra a vida, crime contra a honra, crime contra a administração pública, crimes sexuais, porque sempre está havendo alteração dos crimes sexuais. E agora, então, tendo visto o grande movimento, questões relacionadas à Maria da Penha, tanto pela parte processual quanto pela parte material. Então, o exame de ordem, na verdade, ele sempre vai buscar uma forma repetitiva. Agora, mudando um pouco o sentido para pegar o desavisado. Deixar sempre uma questão parecida, são questões que sempre duas vão ficar na dúvida. Não é bem escancarado uma ou outra. E aí o aluno, o discente, naquele momento chave, acaba, por algum motivo, passando pelas questões. Mas as questões são bem simples, bem tranquilas, e dá pra gente dar algumas dicas para você do que pode vir aí no exame de ordem. Por falar em dicas, fala pra gente de uma bem específica, prof, a respeito de crimes sexuais. Bom, os crimes sexuais hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o exame de ordem, ele sabe quais são os pontos chaves dos tipos penais e sabe onde vocês têm dúvidas. Exemplo, ele pode muito bem, professora, colocar um crime sexual estupro de vulnerável. E na faculdade, qual é o sempre? Se você pergunta assim, estupro de vulnerável, acontece quando? Sempre falam assim, contra a criança. Não, calma, não é só contra a criança. Ter condição carnal ou praticar outro ato criminoso por menor de 14 anos. Beleza, fechou. Okay. Mas tem um parágrafo primeiro sobre a vulnerabilidade, que pode ser uma vulnerabilidade não etária. Pode ser por uma condição de enfermidade. Pode ser por uma condição de não oferecer resistência. Sim. Então, uma pessoa maior de 13, não é 14, uma maior de 13 pode ser considerada vulnerável. E geralmente uma questão dessa vai trazer um certo desconforto ao examinando, porque ele geralmente está cingido à ideia que estupro de vulnerável é menor de 14. E não são todos os casos que são menor de 14. Outro ponto interessante que houve a mudança e tem que ficar bem atento é em relação à ação penal. A ação penal agora é pública e incondicionada, 225. Por que mudou? Porque antigamente era queixa-crime, depois de 2009. Condicionada à representação e agora é todo mundo incondicionada. A grande mudança é a seguinte, quando era condicionada à representação, do momento em que houve a violação sexual, a pessoa tinha 6 meses para representar. Se não representasse, não podia mais representar. Agora não. Passou 6 meses? Não tem problema. O prazo é prescricional, que pode chegar até 20 anos. Então, os crimes sexuais hoje ganharam uma nova abordagem e o exame de ordem é muito perigoso nesse sentido. Sabe um fato, que mudou bastante a visão do direito penal em relação aos crimes sexuais? Me conte, por favor. Você lembra daquele fato de São Paulo, em que teve um rapaz que reiteradamente ficou praticando atos libidinosos, já colou no pescoço de uma senhora? Lembro sim, transporte público. Isso. Essa situação ela foi bem interessante. Por quê? Tinha o artigo 61, importunação ofensiva ao pudor, contravenção penal, que previa a pena de multa. No primeiro momento que ele fez, foi pego, mas tem que soltar, porque não pode ficar preso pela contravenção. No segundo momento, fizeram uma arrumação e disseram que ele praticou estupro, mas não foi estupro. Tá? Mas o que aconteceu? Aí o legislador fez, poxa, não posso deixar esse vácuo aqui. Aí pegou a importunação ofensiva ao pudor e transformou em crime.
Então, olha só, hoje em dia, essas campanhas muito fortes que estão tendo, a OAB trabalha muito com questões atuais, do qual, em ônibus, em metrô, essa questão dos homens praticarem alguns atos, hoje em dia é crime, importunação ofensiva ao pudor. E o mais interessante pro é o seguinte, toma cuidado com isso. O tipo penal ele é bem claro, sem o consentimento da vítima. Sim, sim. Olha só como é que funciona. Se tiver o consentimento da vítima a praticar aquele ato libidinoso para a satisfação da lascívia, não tem problema, não é crime. Okay. Mas se não tiver o consentimento, aí sim vira tipo penal. Agora, olha uma questão interessante que pode cair. Uma pessoa pratica um ato libidinoso com um menor de 14. Aí você para assim, mas qual é interessante isso? Demais. Menor de 14 não pode consentir. Se ele praticar isso, vira estupro de vulnerável. Necessariamente. Entendo. Então, o exame de ordem ele pode justamente trabalhar com esse tipo de questões em relação aos crimes sexuais. Que pode, por uma questãozinha boba, muda tudo. Quer ver um tipo penal interessante? Pós-sexual mediante fraude. O que acontece? No pós-sexual mediante fraude, a pessoa tem consciência que ela está praticando o ato sexual. A pessoa se permite a prática sexual. Só que tem um problema. A vontade de permitir foi viciada. A palavra fraude leva à ideia que a pessoa fez porque quis, não foi forçada, não teve violência, não teve constrangimento, mas teve um vício. Adivinha quem pode ser enquadrado nesse tipo penal? Tem alguma ideia aí de quem pode ser? Alguém induzido a erro? Sim, agora sim, que está acontecendo aí, que teve uma repercussão muito grande, que está preso e tal. Ai, não faço ideia. Não é, não? João de Deus. Ah, tá. João de Deus, o caso João de Deus é muito interessante para explicar os crimes sexuais. Fica atento aqui com a gente, ó. Olha como é simples. Estupro, conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Ponto. Estupro de vulnerável, menor de 14 ou pessoa que não possa oferecer resistência. Ponto. Pós-sexual mediante fraude, a pessoa utiliza uma fraude para minar o que? O consentimento, viciar o consentimento de outro. Perfeito. Então, o que acontece? Vamos lá. Se o cidadão, chamado João de Deus, ele está sendo acusado de estupro, calma. Como assim estupro, professor? Se ele constrangeu alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar condição carnal, ou para deixar que se pratique outro ato libidinoso, é estupro. Ok. Se João de Deus fez algum ato sexual com uma pessoa menor de 14, estupro de vulnerável. Mas se João de Deus utilizou o fato dele ser líder religioso para conseguir o consentimento para a prática sexual, não é nem estupro de vulnerável, é posse sexual mediante fraude. Então, o cidadão que está estudando, ele tem que começar a entender que os tipos penais devem ser estudados de forma em conjunto. Não adianta eu estudar estupro de vulnerável, pós-sexual mediante falso, importunação sexual. Não posso fazer isso. Eu tenho que estudar os três, fazer tipo uma tabela, pronto, é super importante, botando cada parte elementar de cada tipo e ver a configuração da sua tipificação, sob pena de uma mudança simples ao ocorrer. Olha como é simples. Pós-sexual mediante fraude. Uma pessoa ilude um menor de 13 anos para ter relação sexual. Que crime é esse? Posse sexual mediante fraude. Não. Se a pessoa tem menor de 13 anos... Necessariamente de vulnerável. Estupro de vulnerável. Pronto. Necessariamente. Pronto. Então, os crimes sexuais, eles hoje têm essa importância e uma diferenciação simples. Eu sempre brinco com os meus alunos que nós, criminalistas, nós temos um problema sério. Nós somos autistas. Nós temos um problema sério. Nós somos autistas. Nós vivemos numa esquizofrenia penal. Me pergunte, matou? Sei não. Depende. Como foi? Por quê? Não, veja bem, se tem a vírgula, mudou. Se não virgulou, é bem simples. Olha como é simples. Ó. Tipo assim, vamos imaginar que aqui tem um quadro. Aí tem não pare, não, vírgula, pare. Isso é o direito penal. Olha como o direito penal funciona. Se a senhora vai matar o nosso câmera aqui, né? Opa aí, botamos você no barril, tá vendo, meu parceiro? Vamos, que a gente tem que botar, eu não vou botar nem eu nem ela no exemplo, bota você que tá aí. Aí a senhora vai matar ele. Aí quando eu chego, eu falo assim, ó. Não pare, sem a vírgula, eu me tornei coautor. Eu estou me incentivando a matar. Se eu faço, não, vírgula, pare, eu sou um herói. Se impedir. Isso é o direito penal. Então, a análise do direito penal é muito complexa e você não pode achar que você analisou uma coisa, outra... Não. Venha juntando todas as peças. Olha, quer ver outra dica interessante? Crimes contra a vida. Aí chega assim e faz assim, cabe insignificância num crime contra a vida. O que seria insignificância? Seria uma conduta que não lesou o bem jurídico tutelado. Isso é insignificância. Okay. Aí eu pergunto assim, é possível insignificância num crime contra a vida? Aí a pessoa fica assim, não, mas pode.
Por que sai com o problema? Crimes contra a vida, olha só, homicídio, instigação, indução, auxílio ao suicídio, aborto e infanticídio. Não é só homicídio que é um crime contra a vida, artigo 74 do Código de Processo Penal. São esses crimes. Olha só que interessante. Instigação, indução e auxílio ao suicídio, ele é assim, uma pessoa não tem intenção de se matar. A gente chega e faz assim, ó, poxa, eu nessa sua situação me matava. Quase estão me jogando ali. A outra é, poxa, eu não estou num momento legal. Rapaz, estou pensando em me matar. E você fala assim, por que você não se mata logo? Uma, você coloca a ideia de se matar, e a outra você reforça. E a terceira é, estou pensando em me matar, você, oxe, besteira essa, toma um chumbinho aí, adiante seu lado. Só que tão interessante, para a configuração desse crime, só ocorre a configuração dele se houver lesão grave ou morte. Se houver lesão leve, não configura. Logo, é possível sim, princípio de identificância num crime contra a vida. E todo bacharel em direito acredita que não, porque não. parte do pressuposto que crime contra a vida é tão significativo que não poderia ter uma insignificância. Sabe, entendeu? Então assim, o exame de ordem ele vai justamente, em alguns concursos públicos, eles vão pegar o indivíduo justamente nessa falha. Sim. Sabe uma coisa que eu sempre falo para meus alunos? É o seguinte, existe disposições gerais no Código Penal. O que é isso? Tem o tipo penal todo, sim, porque assim, algumas pessoas não sabem. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Você quer saber que bem jurídico é protegido? Você faz o seguinte, ó, acima do tipo penal, no primeiro, vai estar assim, ó, do título. Abaixo eu tenho capítulos. Então, olha que interessante. Se eu falar assim, injúria, calúnia e difamação, todo mundo fala que é um crime contra a honra. Tá certo, mas é um crime contra a pessoa. O crime contra a vida é um crime contra a pessoa. Então, o título é crime contra a pessoa e eu tenho capítulos dos crimes contra a pessoa. Entendi. Então, a honra pertence à pessoa. Então, a honra é um subtítulo de um crime contra a pessoa. E às vezes as pessoas não estão interessadas. Então, os tipos penais, eles todos têm disposições finais. Olha que coisa interessante. Mudando totalmente, e que caiu para o último concurso de delegado de polícia do estado da Bahia. Sim. Olha que coisa interessante. Presta atenção comigo. O crime contra o patrimônio. Pronto. Aí faz assim, filho furta pai? A maioria do pessoal vai dizer o quê? Não, calma, vai devagar, respira. É muito mais, ó, transpiração, tá? Tem que transpirar um pouquinho e respirar também. Aí o que acontece? Filho furta pai, sim. A depender da hipótese, furta. Se o pai for maior de 60 anos. Mas todo mundo acha que filho não furta pai. Em nenhuma hipótese. Esquece das exceções. Justamente. E as exceções estão lá nos artigos finais das disposições finais transitórias. Vamos supor, esposo ou esposa um furta o outro? Diga que não. Não. Se você escolheu mal o seu companheiro, se você escolheu o marginal companheiro, o problema é assim. Mas tudo bem, realmente não. Mas irmão furta irmão? Furta. Agora, só será processado se o irmão quiser. O código diz isso. Agora, filho rouba pai? Rouba. Rouba. Porque todos os crimes com violência ou grave ameaça não são passíveis das disposições que aliviam o lado do indivíduo. Então, toda vez que estiver estudando os tipos penais, é importante olhar as disposições finais e transitórias. Excelente dica. Porque se você aprende tudo. Olha que o exame de ordem fez uma bem interessante. Só fez direito, eu fiz direito, todo mundo faz direito, fala assim, fala um crime com violência ou grave ameaça, todo mundo fala o quê? Roubo. Na verdade, todo mundo fala roubo. Roubo, necessariamente. Necessariamente. E se eu disser que roubo pode ser cometido sem violência ou grave ameaça? E agora? Essa eu não sabia. Olha que situação braba. Não sabia. Não sabia, né? Não. Mas olha só, presta atenção comigo, ó. Caiu no exame de ordem. 97% errou. Por quê? Olha só. O tipo penal de roubo, violência ou grave ameaça, a gente aprendeu isso, né? Verdade. Por dentro a gente acha que só tem isso. Não. Violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio que impossibilite ou dificulte a resistência da vítima. Existe a possibilidade de eu furtar sem violência ou grave ameaça. Como é? Dificultando a defesa. Sim, da vítima. Eu posso roubá-la dessa forma. Pronto. Boa noite, Cinderela. Ou, sendo agora, tem que ser, boa noite, Peter Pan também. Dá pro bostão, pum, já foi. E aí o que acontece? 2 minutinhos. Aí o que acontece? Botou do poder de Cinderela. A pessoa desmaiou? Furtou? Não, é roubo. O exame de ordem fez isso. O camarada, geralmente bota o nome nessa roubada, né? Ele conheceu 2 mulheres e foi pro bar. Chegando lá, resolveu ir para casa com as 2 criaturas.
Aí ele entrou no banheiro. Quando entrou no banheiro, elas trancaram e subtraíram os bens dele. Todo mundo botou o quê? Furto, mas era roubo, qualquer outro meio que impossibilite ou dificulte a capacidade de resistência. Entendeu? Muito boa. Amei, amei, amei todas as dicas, prof. Pra você que gostou também, na verdade eu estou sabendo sobre estupro de vulnerável, absolutamente sobre tudo. E pra você que também aprendeu muito mais de penal e processo penal. Na verdade, você me fez gostar também de penal e processo penal. Muito bacana. Por favor, segue também o professor Cristiano Lázaro. Ele vai deixar aqui mais uma vez as suas redes sociais. Pra você que gostou do vídeo, deixa também a like. Pra você que, como eu, que está cada vez mais aprendendo a respeito de outras disciplinas do direito, quer de volta aqui o professor Cristiano Lázaro, faz o seu comentário. Prof, por favor, deixa uma mensagem final para os meus alunos, deixa também as suas redes sociais. Primeiro passo, agradecer a professora Ingrid pelo imenso contato, pelo convite e pela paciência de ter me esperado também. O professor Cristiano Lázaro usa todas as redes sociais assim. Qualquer dúvida é só procurar pelo gigante do direito penal. E o exame de ordem é bem tranquilo, não há dificuldade, só precisa estudar. Exatamente. É foco. Se focar, um dia vai chegar. E detalhe, é importante você deixar isso bem claro. Nunca tente passar. Porque quem tenta já admite o fracasso. Você tem que botar na cabeça que você vai passar. Se não passar, você continua de novo até o dia que você conseguir passar. Eu sou o CL, o gigante do direito penal. Forte abraço e até a próxima. Professora Ingrid Salles da área, aprendendo juntamente com vocês. Até a próxima entrevista, meu povo. Beijo grande.